E eu concordo, se você fala isso, eu não vou discordar, porque realmente o esporte tá ruim, né? Tá numa fase, uma maré desgraçada, é realmente virtualmente rebaixado o esporte, mas o esporte não vai cair. Alguns momentos depois... Caímos, mas voltaremos. O Sport é o pior time entre Série A, B, C e D. O Sport conseguiu, na minha opinião, ser o pior time das 4 divisões do Campeonato Brasileiro. Essa é uma... Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Ah, você pensou que ia escapar, não foi, Nerd? Você pensou, meu parceiro Linésio, que eu ia esquecer de você, não foi mais não, pai. Aqui não é santuário pra perdoar ninguém, não. Você pensou que eu ia esquecer de você, pensou que eu ia esquecer que você falou que ia escapar do rebaixamento, pai, que ninguém perdoa ninguém, não. Quem perdoa é Cristo. Porque se fosse eu, vocês estavam botando focando. Coitado do meu parceiro Linésio, velho. Coitado, velho. Caiu, Linésio, caiu. Ah, galera, esse Linésio é uma figura. Um dos meus caras pra te dar risada é o Linésio, que ele gosta de dar risada dos outros. Ai, galera, vamos ver aí a reação do rebaixamento do Linésio aí, ele que tava botando fé no esporte escapar da segunda divisão. Mas antes, dá aquela força ao seu parceiro aqui, ó. Se inscreve no canal, deixa o like para dar aquela força e vamos dar risada da cara do Nerd. Estaria rebaixado, né? Em outro vídeo eu também já disse que o Fortaleza e o Juventude moralmente também estão rebaixados, mas matematicamente ainda não estão. No momento que eu estou gravando este vídeo, tá 30 minutos do segundo tempo, Juventude está vencendo o Vasco por 2-0. Ou seja, o Juventude vai somando mais 3 pontos, vai chegando a 18 pontos na tabela, colando com Vitória e colando também com o Vasco, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Falta um turno inteiro ainda pela frente, gente. Ninguém está rebaixado ainda não. Você pode supor que tal clube vai cair, como o Sport. E eu concordo, se você fala isso, eu não vou discordar, porque realmente o Sport tá ruim, né? Tá numa fase, uma maré desgraçada, é realmente virtualmente rebaixado o Sport. Mas o Sport não vai cair. Presta atenção no que eu tô falando, viu? Vamos falar mais sobre outros 8 jogos. Veja que neste Z4 pós-Mundial de Clubes, o Sport, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, não está. E por que o Sport não está? Porque o Sport melhorou, gente. Assim como eu acabei de citar para vocês aqui no começo desse vídeo, que melhorou para pior. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Juventude estava vencendo o Vasco por 2-0. E aí estava saindo, digamos, de 15 pontos para 18, colando no Vitória, que era, até o momento, eu tinha que ver agora critério de desempate, coisa desse tipo, que era o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e colando no Vasco, que é o primeiro time fora da zona. Como eu falo para vocês, ainda tem muito campeonato. E quando eu digo que o Sport melhorou um pouco, apesar de que ainda não saiu da última colocação, aí está. Aí está. Se você for analisar o G4 e o Z4 pós-Mundial de Clubes, você veja que o Sport ele não consta entre os últimos colocados. Por quê? Porque o Sport somou pontos, teve uma vitória, empatou jogos, ou seja, nos últimos 5 jogos o Sport não perdeu. Então aí está, gente, o motivo de que o Sport não aparece, mesmo o Sport sendo o pior time do campeonato até o momento, mesmo o Sport sendo o último colocado, mesmo o Sport tendo apenas uma vitória no campeonato inteiro, o Sport não aparece no Z4 na tabela de classificação pós-Mundial de Clubes. Iludiram o Nerd, velho. Iludiram o Nerd. Gente, olha só. O Sport merece ser rebaixado. O Sport é o pior time entre Série A, B, C e D. O Sport conseguiu, na minha opinião, ser o pior time das 4 divisões do Campeonato Brasileiro. Essa é uma realidade. Um time que ganhou apenas 2 jogos na competição inteira. Um time que sofreu, se não me engano, 60 gols. Um time que tem uma zaga horrível. Um time que tem jogadores que não souberam reagir à adversidade. Se entregaram. O Sport é lanterna da competição desde a 3ª rodada do campeonato, gente. O Sport perdeu de todo mundo. De quem o Sport não perdeu, o Sport apanhou. Essa aqui é a realidade. E aí o que é que acontece?
O Flamengo virou o jogo, ganhou de 5-1, mas também a gente tem que falar uma coisinha aqui. O elenco do Flamengo, seja ele titular, reserva, não importa. O conjunto do elenco do Flamengo é muito melhor que o do Sport, beleza. O Flamengo é um time mais caro, mais competitivo, tá brigando por coisas grandes, coisa que o Sport não está, beleza. Mas o Flamengo não precisava das ajudas que teve do senhor juiz de futebol que apitou esse jogo, que começou a ajudar o Flamengo, na minha eu pensei que era só o torcedor do Vitória que era chorão. opinião, quando o Sport fez 1-0. Essa aqui é uma realidade. O Sport fez 1-0, depois ele expulsou o Matheus Alexandre. Claro que os jogadores do Sport pareciam crianças. E pra mim, sinceramente, eu acho que a expulsão do Matheus Alexandre foi até correta, tá? Ele já tinha um amarelo, depois ele entrou de carrinho. Muita gente fala que ele tocou na bola. Eu realmente fico nas minhas dúvidas se ele não chegou um pouquinho atrasado no lance. Poderia ser lance para o segundo cartão amarelo, respectivamente vermelho. Agora, a segunda expulsão, gente, tava 1-1. O Sport fez 1-0, aí teve um jogador expulso, o Flamengo com um a mais foi lá, empatou o jogo, aí o Sport teve um segundo jogador expulso, quando o jogador do Flamengo recebe a bola e o zagueiro Ramon do Sport empurra ele, vem por trás e empurra, né? Um lance que acontece normalmente num jogo de futebol. Aí você pode até dizer, mas Linésio, isso era um lance para um cartão amarelo. Se o jogador não tivesse cartão nenhum, o juiz até podia dar um amarelinho. Alguns juízes poderiam até dar o amarelo ao atleta do Sport, mas a maioria não daria o segundo amarelo. A grande maioria. E eu arrisco a dizer mais. Se fosse ao contrário, fosse o jogador do Flamengo que tivesse empurrado, sei lá, Pablo, atacante do Sport, eu duvido, nas mesmas circunstâncias, que o juiz expulsaria o jogador do Flamengo. Eu realmente tenho as minhas dúvidas. Então, gente, desculpa, o Sport é muito ruim, é muito fraco, merece ser rebaixado mesmo, mas o Sport foi prejudicado até quando estava 1-1 o jogo. Quando o jogo estava 1-1, o Sport foi prejudicado. E aí sim, depois o Flamengo fez 2-1. A partir do momento que voltaram para o segundo tempo e o Flamengo fez 2-1, 3, 4, 5, aí virou farra e folia, ninguém reclamou mais nas redes sociais. Os perfis e os jornalistas que fazem trabalho nacional começaram a enaltecer o Flamengo, a enaltecer o trabalho do Felipe Luiz, aos jogadores que estavam entrando e fazendo gol, muitos cornetando o Sport, já colocando a arte de rebaixado até mesmo antes do jogo acabar, trazendo outras estatísticas que faziam o Sport, digamos assim, que baixava mais ainda a moral do Sport. Essa aqui é uma realidade. A tirar o título do Palmeiras. No momento que eu estou gravando esse vídeo vai ao ar daqui a pouco, muito possivelmente já está quase começando o jogo entre Santos e Palmeiras, que também é um jogo atrasado. Esse jogo do Sport com o Flamengo foi da 13ª rodada, o jogo do Santos com o Palmeiras é da 12ª, se não me engano. Se o Palmeiras vencer, o Santos, possivelmente o Palmeiras retoma a liderança do campeonato, fica ali com os mesmos pontos do Flamengo, se não me engano. A briga tá pau a pau, Flamengo e Palmeiras, para ver quem é campeão do Campeonato Brasileiro da Série A. E também eles vão decidir a Libertadores. Por isso que o Flamengo hoje foi com um time reserva para Recife. Acaba que o Sport foi humilhado dentro do seu estádio, porque a Arena Pernambuco também é o estádio do Sport. O Sport já mandou vários jogos na Arena de Pernambuco, já fez da Arena de Pernambuco a sua casa, deu mais torcedores do Flamengo do que do Sport. Hoje a torcida do Sport não foi. Aqueles torcedores do Sport que foram, parabéns. Vocês não amam mais o Sport do que aqueles que ficaram em casa, mas vocês são guerreiros, mostraram que realmente uma coisa é verdade. Vocês estão lá pela camisa e não apenas pelo resultado. Apesar de que tem muita gente que ficou em casa que iria pela camisa também. É que o pessoal já está de saco cheio de tanta derrota, de um elenco omisso, um elenco que nem sequer consegue reagir, gente. O Sport saiu na frente do placar contra o Flamengo, saiu na frente do placar contra o Atlético Mineiro, saiu na frente do placar contra o São Paulo, saiu na frente do placar contra o Santos. Inclusive contra São Paulo, Atlético Mineiro e Santos, o Sport fez 2-0. E sofreu viradas e empates. Contra o São Paulo, o Sport empatou na ilha. Contra o Santos, o Sport empatou na ilha. Contra o Atlético Mineiro, o Sport levou uma virada de 4-2 na Ilha do Retiro. E hoje tomou uma virada de 5-1 na Arena de Pernambuco. É um ano para esquecer. O presidente Yuri Romão deveria sair já imediatamente. Eu que já apoiei tanto, né? Mas chega um momento que fica insustentável. Yuri Romão não deve ficar mais 1 mês e meio na presidência do Sport. Ele tem que sair já.
e tem que ser convocada novas eleições e que o esporte comece, pelo menos ainda, a planejar o planejamento de 2026, que vamos jogar a Série B do Campeonato Brasileiro a partir de dezembro agora, que assuma um novo presidente e vida que segue. Nós voltaremos e eu espero realmente que mais para frente o esporte volte às grandes competições e volte a dar orgulho ao seu torcedor, porque ultimamente tá difícil, viu? Mas antes... Ah, velho, rapaz, na moral, velho, é a primeira vez há muito tempo que eu vejo um nerd falando como torcedor do esporte, né? Já tem tempo quando eu vejo um nerd falando assim, com sentimento, como torcedor. Ele vai ver meu vídeo aqui, ele deve ver o vídeo aqui. Já tem tempo, seu Linésio, quando eu vejo você fazendo um vídeo assim, de torcedor assim, revoltado do esporte. Já tem um tempinho, mas o nerd sentiu, velho. O nerd sentiu a pressão. Rapaz, agora... Vamos e convenhamos um papelão do esporte esse ano, velho. Papelão mesmo, cara. Acho que ninguém esperava que seria uma campanha assim do esporte. Eu pensava que esse ano a Série A ia ser difícil pra caramba ali, pra zona de rebaixamento, pra ser campeão. Eu achava que ia ser... Tava muito equilibrado, sabe? Porque os times que subiu da Série B pra Série A eram times assim... que dá trabalho quando chega na Série A. Ceará, Sport, o Santos, acho que Juventude subiu, não foi? Então, assim, a gente já tinha na mente que ia dar trabalho lá, ia ser dor de cabeça. Porém, velho, porra, o esporte foi feio demais, mano. Foi feio demais. E eu vou dizer uma coisa a você aqui, cara, né? Eu sei que o esporte tá... O Nerd falou da torcida do Flamengo, que tinha mais torcedores do Flamengo lá do que do esporte. E isso, pra mim, prova uma coisa. Os torcedores, com todo respeito ao Nerd, a Luiz Heitor, a qualquer um, né? Todos os torcedores, todo torcedor é apaixonado por seu time. Mas... se comparar hoje a torcida do Bahia e até a torcida do Vitória, eu acho que nem a torcida do Bahia, nem a torcida do Vitória deixaria um rival ter mais torcedor do que a gente aqui em Salvador. Podia ser em qualquer estádio, cara. Podia ser em qualquer estádio, em qualquer situação. A gente ia ter mais torcedores lá. Tá ligado? A gente podia ter mais torcedores. O Flamengo acho que botou 15 mil torcedores. Se a gente não tivesse... eu acredito que não teria 15 mil de flamenguista aqui na Fonte Nova, no Pituaçu, no Barradão. Acho que não teria, porque aqui não tem tantos torcedores de time de fora. E se tivesse, né? Se a gente não conseguisse, por exemplo, aí o Vitória, que o Barradão tem pouca capacidade. Se o Vitória não conseguisse botar 15 mil ou na Fonte Nova, se fosse o jogo lá, se vendesse o mando de campo, o Vitória botaria ali os mesmos 15 mil. E o Vitória é menos que o Bahia, cara. Com todo respeito ao Vitória também, mas a torcida do Bahia é muito maior. E eu duvido se um dos dois times baianos... Eu sou Bahia, tô falando aqui sobre o Vitória também. Mas eu duvido que a gente podia estar rebaixado. Mas se botasse um jogo aqui, Bahia e Corinthians, tem muito corintiano aqui, Bahia e Flamengo, Bahia e Palmeiras, eu duvido se ia ter mais torcedor adversário do que o nosso torcedor aqui. Eu duvido muito, sabe? Porque fica feio, velho. Fica feio, a gente não pode abandonar, não. Eu lembro que quando o Bahia foi jogar contra o Atlético Mineiro, o Bahia já estava quase 90% rebaixado. E o Bahia botou 29 mil torcedores na Fonte Nova. E o Bahia estava quase praticamente rebaixado. O Bahia escapou por um milagre. E o Bahia conseguiu botar quase 30 mil, se eu não me engano, torcedores na Fonte Nova, cara. Sabe? Contra o Atlético Mineiro, que na época tava voando na Libertadores, voando no Campeonato Brasileiro. Mas... é isso aí, eu acho que a torcida também se chateia, né? Cada um tem o seu motivo. Não acho que a torcida do esporte não é tão apaixonada, acho que é apaixonada sim. Mas eu acho que a torcida do Bahia, tanto a do Bahia quanto a do Vitória, eu acho que sabe, na hora de apoiar, eu acho que é muito mais apaixonado mesmo. Mas é isso aí, galera. Essa é só a minha opinião. Mas o Nerd sofreu aí. Eu sei que o Nerd não... Ô, Linésio, coitado do meu parceiro Linésio. Mas é isso aí, já vai deixando um like, se inscreva no canal. Você não é escapar daqui, né, Linésio? E até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.